Senhor Jesus. E aí chegamos nesse capítulo 6, que é uma continuidade, né? Uma continuidade desse final do capítulo 5, né? É muito próxima, né, do ponto de vista temático, não é? Esse capítulo, essa primeira passagem do capítulo 6 com o final do 5, né? Aqui os irmãos ficam sorrindo de mim, né? Aqui na epígrafe, né? Do final do 5, né? Na verdade, a epígrafe é o título, né? Subtítulo, a passagem, né? As obras da carne e o fruto do Espírito, né? Você pega 5,16 de Gálatas, Senhor Jesus. O apóstolo diz muito claro: andai no Espírito. Andai no Espírito. Então o encargo do apóstolo era que os gálatas tivessem uma experiência espiritual, não é? A ponto de que essa experiência espiritual se concretizasse em suas atitudes do dia a dia. Não é? Senhor Jesus, né? Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, né? Tem um ditado em inglês que diz assim, né? Na língua inglesa diz: never say never, né? Nunca diga nunca, né? Mas o apóstolo aqui quebrou essa regra, né? Ele sabia tanto que a carne milita contra o espírito contra a carne, não é? Que ele usou o termo aí, jamais, né? Jamais, irmãos. Senhor Jesus, não é? Ó Senhor Jesus. Aí no 17 ele fala desse litígio que há entre a carne e o espírito e vice-versa, não é? Do 19 ao 21, eu estou ainda no Gálatas 5, né, amado? Dos versículos 19 ao 21, ele fala das obras da carne, e é importante dizer que são obras no plural, né? Obras no plural, não é? Do 22 ao 23, ele fala de fruto no singular do Espírito, né? É como se o Espírito desse só um resultado e tivesse todo esse bojo aí, né? Não é? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso num pacote só, né? Um fruto tem tudo isso, né? Senhor Jesus. Esse é o pacote do Espírito, irmãos. É essa intensidade espiritual que o apóstolo estava querendo incutir dentro dos Gálatas, que já havia pregado a eles anteriormente, mas, por circunstâncias outras, começaram a ser enredados, enganados, né? Senhor Jesus. A ponto de haver uma necessidade de todo um investimento espiritual para que o Senhor restabelecesse os Gálatas ao desfrute, né? Fizesse todo esse esforço. E isso está bem no coração da Bíblia, né, irmãos? Bem no coração da Bíblia. Senhor Jesus. Essa tem sido a experiência que o Senhor tem nos dado, né, irmãos? Nós estamos trabalhando, né, há 4 livros, justamente aqueles que são o sumo do propósito, né, que está no coração de Deus ali, para que os irmãos estejam bem constituídos da necessidade do Senhor e de sua realidade. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Contra estas coisas não há lei. Irmãos, não há lei, é desfrutar. É desfrutar. Senhor Jesus. No 24 fala da realidade da crucificação, que aniquila a carne com suas paixões e concupiscências. E no 25 diz, né? Veja que no 16 ele começou, né? Digo, porém, andai no e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E no 25, ele bota uma condicional aí, né? Se vivemos no Espírito, andemos também no... Para mostrar que o Espírito é prático, irmãos. Viver no Espírito. Eu compartilhava aqui com os irmãos. Na terça-feira, não foi? Transmissão aqui que a gente fez, terça-feira. Não foi? Compartilhava aqui com os irmãos. Irmãos, o andar no Espírito não é que eu vou estar levitando, não, né?
voando aqui no meio dos irmãos que eu estou tão leve que estou no Espírito. Não, não é? Tem um irmão que nos ajudou muito durante muito tempo, que ele dizia o seguinte: quanto mais espiritual eu sou, mais humano eu me torno, não é? Que aspecto, o propósito do Espírito se realizando em mim, me eleva a um patamar tal que a minha humanidade ela fica depurada. Ela vai depurar ao nível de Deus, Senhor Jesus. Aí, em vez de eu esquecer das coisas humanas, pelo contrário, eu passo a entender mais ainda a humanidade. Porque o Senhor experienciou a humanidade em si, e essa experiência do Senhor está dentro de nós pelo Espírito. É isso que Paulo queria que os Gálatas desfrutassem, né? Senhor Jesus, e quer que nós desfrutemos também. Quando ele coloca, né? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, ele quer demonstrar que há uma ressonância, que há uma correspondência entre estar no Espírito e a expressão desse Espírito no meu dia a dia. Porque o andar ele é prático, né? Não tem jeito. Andar é prático. Ó Senhor Jesus. E como a consequência desse andar no Espírito, aí a gente entra no capítulo 6, né? O apóstolo traz à baila, né? Faz com que ecloda, né, a necessidade da realidade desse Espírito ser desenvolvido no capítulo 6. Na realidade, ele começa no 26 já, né? Senhor Jesus. Ora, porque se andar no Espírito, andemos no Espírito, no 25. Aí no 26 ele diz: não nos deixemos possuir de vanglória. Vanglória é para mim, né? Eu tenho que me avaliar da vanglória, né? Eu não posso me vangloriar. Eu tenho que ter essa concepção espiritual, entende? Senhor Jesus. Andar no Espírito é não possuir-se de vanglória, do aspecto prático, não provocar uns aos outros, porque o viver de igreja é um viver de comunhão, de convivência, não é? De relacionamentos, não é? E onde tem relacionamentos, é um ambiente para ter problema, né? Não é, Rebeca? As aulas iniciais lá do direito, né? Onde surge o direito, né? É na ética, é na moral, e se chega à conclusão que o direito surge da convivência das pessoas, do relacionamento. As pessoas vão convivendo, vão tendo problema, aí vão precisando do direito para resolver seus problemas, né? É assim que surge o direito. Então, o ambiente da igreja é um ambiente de relacionamento que pode ter problema. O Senhor não nos garantiu que nós não vamos ter problemas, irmãos. Não tem jeito isso aí. Nós não temos nada na Bíblia que diga: ó, você vai para a igreja e vai acabar os problemas. Até quem diz que quando você chega lá, começaram os problemas. Tá tudo em paz. Você chegaram os... É o nosso advogado. É o advogado, é o juiz, é o promotor, resolve, ele ocupa todos os pontos, né? É a lei, né? É a lei de Cristo, né? Senhor Jesus, né? Então é ele, é tudo para ele, né? E por ele, né? E então ele fala aqui de não ter vanglória, não se possuir de vanglória, não provocar uns aos outros e não ter inveja uns dos outros. Senhor Jesus, não é? Eu lembro quando eu era criança, eu sou cearense, né? Sou cearense. Eu lembro que uma reportagem aqui no Piauí, alguém fez um repórter fazia uma enquete na rua. O que você acha da pessoa invejosa? Ah, a pessoa invejosa tem que morrer, tem que bater, tem que matar. Todo mundo respondia assim, era tudo, né, a ferro e fogo, vamos dizer assim, né? E teve um que disse assim, ela disse assim, eu me lembro disso, rapaz, eu tinha 6 anos, eu acho. Ela disse mais ou menos assim, ela disse: rapaz, a inveja é uma coisa que nós podemos ter, não é? Agora, eu não posso deixar com que essa inveja me alcance num patamar que implique em prejuízo em relacionamentos, ou que implique alguma atitude, não é? Da minha parte, que seja desleal com a pessoa. O repórter ficou assim meio, a senhora não é daqui não, né? Não, eu sou gaúcha, ela disse. Eu me lembro que ela disse: eu sou gaúcha, né?
Porque, irmãos, quando a gente concebe o ser humano, sabe que nós somos suscetíveis de ter, somos suscetíveis. O que vai nos afastar de tudo isso? É nós vivemos no Espírito e andarmos no Espírito. Essa vai ser a grande diferença, irmãos. Esse vai ser o grande diferencial nos nossos relacionamentos. E essa é a grande garantia de que nós vamos alçar ao padrão do Senhor. Senhor Jesus, né? Então ele já começa a introduzir no 26, no capítulo 6, logo no último versículo do 5, né? E aí chega propriamente no 6, né? O espírito de brandura para tratar um irmão culpado, né? Senhor Jesus. Vou tratar um irmão culpado, irmão. O irmão como é que diz aqui? Se alguém for surpreendido em alguma falta, é culpado. Pum. Réu condenado, sem direito a recurso. Transitado e julgado, né? Senhor Jesus. Vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura. Irmãos, de onde é que pode surgir um negócio desse? Nós que temos sangue na garganta, né? Nós temos fome e sede de justiça para os outros. Para a gente mesmo nós somos cheios de misericórdia, né? Mas para os outros, nós somos, né? Chega, né? Tinha um filme que era mulher assim, não era? Era um, eu não sei qual é o nome desse filme, mas era um clássico de cinema de terror, né? Que era assim, nós somos desse jeito para julgar as pessoas, né? Senhor Jesus. É tanto que o Senhor ali foi uma mulher em flagrante adultério. Irmão, no ato. Pelo que a palavra descreve ali, é como se ela tivesse sido pega ali, né? No ato carnal, né? E aí pegaram aquela mulher, prepararam tudo para apedrejar. Você imagina qual o ambiente que estava nisso aí. Quando chamaram o Senhor, botando o Senhor à prova, né? Casca de banana, né? Botaram casca de banana lá para o Senhor escorregar e cair. Porque havia justamente essa discussão. Se ele ia cumprir a lei ou ia descumprir a lei. E ele tinha dito que ele não ia descumprir a lei, mas ele ia elevar a lei. Ele ia elevar o padrão da lei. E aí chegaram para ele, o que a gente faz agora? Essa mulher aqui, ó, foi pega ali com o adúltero. Ela e o adúltero juntos. Os dois adúlteros. A lei manda apedrejar. O que a gente faz aqui? E todo mundo com a pedra na mão já, ó. Né? Todo mundo com a pedra na mão já. E o Senhor, alguma passagem diz que ele estava o quê? Escrevendo no chão. Já pensou, meu irmão? É como se ele estivesse na praia fazendo um castelo de areia e o pipoco comendo, como diz, né? Como diz. E ele ali disse o quê? Se ele dissesse que não era para apedrejar, ele ia estar desfazendo da lei, né? Ele foi muito sábio, irmãos. Essa é a mente do Senhor que está na minha mente, está na sua mente. Pelo primado do Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, né? Senhor Jesus. E aí, quando chegaram ali para o Senhor, o que a gente faz? Ele disse, para quem não tem pecado, arrocha aí a pedra, né? Quem não tem pecado pode. E aí aquilo foi uma luz que brilhou e desfez todo aquele ambiente de morte. O germe da morte ali, ele foi, né, detetizado, né, foi desinfectado. E aí começaram aqueles homens cheios de justiça própria, para a mulher, voltou para si, Senhor Jesus. E foram saindo um a um. E a palavra desses foram os mais velhos, né? Senhor Jesus. É porque será, não sei, a experiência, né? Tem mais bagagem, mais, né? A luz acabou refletindo mais forte, né? Senhor Jesus. Então, essa é a entrada que Paulo está preparando para o capítulo 6. Espírito de brandura. Irmãos, nós estamos lidando com aquilo que é mais precioso para Deus. O que é mais precioso para Deus? Né? Irmãos, são seus filhos, são as pessoas. Né? Os bens Deus tem de bolo. O universo todo aí. Né? O presidente dos Estados Unidos que vai abrir agora os arquivos para os extraterrestres, né? Para mostrar o que os Estados Unidos têm ou não têm de extraterrestre. Irmão, o universo todo o Senhor tem. A Terra é um cisco no universo. Um cisco. Né?
E nós na terra nós somos? Então nós somos um cisco dentro do cisco. Não é? Senhor Jesus. Diz que a terra tem 4,5 bilhões de anos. Né? Quando a gente estica muito a corda aqui, né? 100, 110, chega, né? Cansado. Para 4,5 bilhões e 100, 110 anos é um sopro, é uma sombra. Por que a palavra fala passa como uma sombra? Porque a duração de uma sombra é 12 horas no máximo, né? Que é quando tem sol. Acabou o sol, acabou a sombra. Então o máximo de vida que uma sombra pode ter é 12 horas, né? Então passa muito rápido, nós passamos muito rápido, irmão. E o que nós estamos semeando aqui, né? O encargo da palavra dessa noite é justamente a semeadura. Irmão, se eu não vislumbrar a minha vida e o meu dia a dia como uma oportunidade de trabalhar para o Senhor, de investir naquilo que é o interesse de Deus, nós precisamos ainda crescer muito, né? Nós precisamos crescer muito. Eu preciso crescer muito. Senhor Jesus. Aí avançando mais um pouquinho, Paulo diz, né? Levai as cargas uns dos outros. Levai as cargas uns dos outros. Né? E diz assim que isso, né? No 6,2, né? Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? Paulo estava batendo o tempo todo na lei. Que a lei é a morte, que a lei é ultrapassada, que a lei... O tempo todo. Agora ele fala de uma lei de Cristo. É a lei do Espírito da vida que te livra da lei do pecado e da morte. A lei de Cristo. A lei de Cristo é a lei da vida, que tem em si a lei do amor. Não é, irmãos? Do amor. O amor humano mais próximo do amor de Deus, qual é? É o amor materno, né? Materno. Mais próximo, mas do Senhor ainda é mais, viu? O Senhor ainda é mais. Mas o materno, a gente, rapaz, o amor de mãe, né? Costuma falar, né? E a gente faz um bocado de coisa pelo nosso filho, não faz? Não é? Um bocado de coisa. Eu lembro, meu filho agora mais velho completou 20 anos, né? Não está tendo transmissão hoje, né? Então a gente pode falar aqui, mas... Né? Sem a preocupação aí das redes da internet. Mas vai gravar, né? Né? Tem 20 anos, né? Eu lembro naquele 7 de fevereiro, perto do meio-dia, 1 ou 2 horas, aquela tufa de cabelo saindo de dentro do ventre da Vanessa, não é? Com o pescoço retorcido. Eu lembro demais dessa cena, nunca vou esquecer, não é? O pescocinho retorcido, procurando assim, toda a luminosidade do centro cirúrgico que incomodava muito ele. Ele fez um movimento de pescoço assim que nunca esqueço, não é? E você pega aquilo, até ficar maior que a gente, né? Ficar maior que a gente, esperando que ali se consolide um ser humano, não é? E que se consolide, sobretudo, um ser espiritual. Porque nós sabemos, irmãos, que não há outro caminho de felicidade no mundo. Não há outro caminho, irmão, não nos enganemos. Não há outro caminho. Se os irmãos têm o desejo de alcançar algum padrão de felicidade, nós temos que estar no Senhor. Porque toda outra felicidade ela é passageira, ela é transitória, ela se acaba. É tanto que Paulo diz, né? O que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Começa pelo nosso corpo, né? Corpo mortal. A palavra mesmo diz, é um corpo mortal. Né? Um corpo de corrupção. Por que corrupção? É porque a gente vai adoecer, vai envelhecer, vai... Desde que nasceu, né? Desde que nasce, a gente só encaminha para a velhice, né? Até os biólogos dizem, na verdade, é desde a concepção, né? Concebeu, já começa a envelhecer dali, né? Senhor Jesus. Vai colher corrupção, irmãos. Vai passar, né? Senhor Jesus. Mas e o do Espírito? E o que eu semeio para o Espírito? Ó Senhor Jesus. E é justamente isso que nós vamos, né? Tentar desenvolver aqui com os irmãos, né? Quando você chega aí no versículo 6, né? Senhor Jesus. 6:6. Eu estou em Gálatas 6:6, né? Fala assim, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça
participante de todas as boas coisas, as coisas boas, aquele que o instrui. Irmão, todas as coisas boas. A interpretação que é dado pelos estudiosos da Bíblia aqui é a questão de voto, de oferta, né? Se eu sou instruído, é normal que eu tenha no meu coração que aquele que me instrui esteja adequadamente suprido e que ele tenha participação naquilo que eu participo, né? O que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei, né? Senhor Jesus. Suprimento diário, as necessidades do viver diário, é um termo que a versão Restauração usou, né? Romanos 15, 26, tem uma colocação interessante. Romanos 15, 26. 15, 26. Porque aprove, encontraram, amados? Romanos 15, 26 diz: porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Quais são os serviços, né? Basicamente na igreja? Palavra, serviços, né? Recepção, limpeza, música, o que mais? Cozinha, né? E crianças, transmissão, essas questões práticas que nós estamos aqui e precisamos, não é? Senhor Jesus, por uma necessidade nossa, né? E ministério de ofertas, de riquezas, de bens materiais, né? É servi-los com seus bens materiais. Irmãos, o Senhor, ele tem interesse em quê? Qual é o principal? O que é o item mais importante para Deus, que nós acabamos de dizer? As pessoas, né? Mas as pessoas, a personalidade, ela tem uma expressão exterior, não tem? Que é através do nosso patrimônio. Nosso patrimônio é uma expressão da... É por isso que tem um resguardo constitucional, o patrimônio. Porque é como se fosse atingir a minha personalidade. É a exteriorização do meu ser. E o Senhor não tem interesse nos meus bens. Não tem, irmão, né? Uma vez eu ouvi uma palavra interessantíssima, né? O irmão pegava uma caixa de coleta e dizia: ó, o Senhor não tem interesse na sua carteira, não. Ele tem interesse, na verdade, que você pegue. Aí ele botou o pé dentro da caixa, que você entre na caixa. Ele tem interesse em você. E onde você vai os seus bens, né? É normal, é consentâneo, né? É consequente um do outro, é interligado, né? Senhor Jesus, não é? Irmãos, em Mateus 26 tem uma passagem também muito interessante. Nós compartilhamos ontem no pequeno grupo, não foi, Zé? Senhor Jesus. Zé trouxe um bocado de riqueza lá pra gente. Mateus 26, 6, né? Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simeão, o leproso, Jesus já estava quebrando uma regra grande aqui, né? E o leproso era para ficar isolado, né? E Jesus estava lá. Aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. De quem era esse vaso aqui? Era da mulher. Era da mulher. Era um bem dela, né? Era um bem dela. Vendo isto, indignaram-se os discípulos. Os discípulos acreditavam com o Senhor ali. E disseram: para que este desperdício? O Senhor não precisa de bens, não, né? Os pobres precisam mais. Senhor Jesus. Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-lhe aos pobres. Aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestais esta mulher?
ela praticou boa ação para... Irmãos, quem não quer praticar uma boa ação para o Senhor, irmãos? Né? Quem não quer praticar? Agora nós precisamos compreender que o nosso relacionamento na verticalidade, ele tem uma expressão na horizontalidade. Uma proporção, né? Assim como eu me relaciono e me preocupo em me relacionar com Deus, eu tenho que ter na mesma conta a preocupação de me relacionar com os irmãos. Senhor Jesus, praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes, né? Pois derramado este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, olha aqui, irmão, olha a garantia. Olha a garantia do investimento, do resgate do investimento que ela fez. Onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Esse crédito aqui é dela. Essa oportunidade que ela usufruiu era dela, só ela foi quem ganhou esse crédito. Eu não posso mais fazer isso. Já passou, a oportunidade era essa, né? Senhor Jesus. Só tinha essa chance. Sabe, irmãos, o Senhor às vezes nos dá, só dá uma chance. E aí, como está nosso coração para o Senhor? Qual a profundeza do nosso relacionamento para o Senhor, a nossa sensibilidade de derramar um vaso de um perfume caríssimo, né? Alguns estudiosos dizem que era um trabalho de um ano, né? Um trabalho de um ano. Vou botar um salário mínimo, são 1.600, né? Vezes 12 dá quanto, Luiz? Calcula bem aí, tu que é matemático aí, de primeira linha. 16, aí bota 13º, né? Que tem 13º, né? Não tem que tinha 13º, não. 19 mil. Um perfume de 19 mil. Ela derramou dos pés do Senhor, né? Ela deu o que ela tinha de melhor, irmãos. É tanto que ela foi mal compreendida, né? E vejam, irmãos, eu quero enfatizar aqui, quero que os irmãos saiam bem claros. Foi para a memória sua, é dela, onde for pregado. Olha a garantia que a Bíblia dá. Esse investimento que ela fez aqui, onde ele for pregado, entra um créditozinho para ela, onde ela estiver, né? Senhor Jesus. Irmãos, e nós precisamos ampliar nosso horizonte de visão, não é? O andar no Espírito é viver no Espírito, né? Participante de todas as coisas boas, aquele que instrui. Eu creio que no coração do apóstolo não tinha só o elemento material aqui, não. Aqui tinha um dar-se pessoal, não é, irmão? Aqui tinha um dar-se pessoal. Nós nos reunimos como igreja, não é isso, irmãos? Não temos dúvida disso, né, irmãos? E nossas reuniões, ela tem momentos, né? Ela tem momentos. Eu estava desfrutando que uma vez eu estava em comunhão com a irmã Marta Borges. E ela falando do louvor, e ela, toda vez que se refere ao louvor, Elias, eu achei interessante, ela falava assim, eu ministro o louvor. Não é mais ou menos assim que ela usa o termo, né? Uma ministração, né? Porque o louvor, ele prepara para a palavra. Ele tem o mesmo patamar da palavra, não é, irmão Wilson? O mesmo patamar da palavra, mesma relevância. Do ponto de vista espiritual que tem a palavra, a ministração da palavra, tem a ministração do louvor, não é? Então nós temos, toda a nossa reunião é voltada para a expressão do Senhor através da palavra, né? O louvor, a palavra propriamente dito, e nós temos um momento depois que não é comum se ter por aí, que é o momento do compartilhar, em que é dada a oportunidade de toda a congregação falar aquilo que tem no coração. O que recebeu passa, né, irmãos? O que recebeu. Quando eu digo que Paulo disse aqui, participante de todas as coisas boas,
significa que até a riqueza espiritual que eu ganhar do Senhor, eu vou trazer para benefício da igreja. Né, irmãos? O que eu ganhar, eu repasso. Isso gera uma multiplicação, um ambiente de multiplicação. Senhor Jesus. Vamos correr, né, irmão? Porque há 30 minutos aqui eu cheguei só no primeiro versículo. Senhor Jesus. Não é, amados? E aí ele chega no versículo 7, né? Um versículo que eu acho muito estratégico. Né? De Deus não se zomba. Ora, ele encoraja que nós apresentemos todas as coisas boas. E depois ele diz que Deus não se zomba, irmãos. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará, isso também ele colherá. Irmãos, o Senhor sabe o que você tem no seu coração. Se você realmente está apresentando na proporção do que o Senhor colocou para você. Senhor Jesus. Por que não se zomba de Deus? Como é que você vai zombar de alguém que sabe de tudo, de todas as coisas? Isso tem direta relação com a onisciência de Deus, né? Lá em Gênesis, Adão, onde estás? O Senhor não sabia que Adão tinha desobedecido, cometido aquele pecado? Mas certamente que sim, né? É tanto que quando Adão começou a falar assim, né? E como é que você sabe que você estava sem roupa? Como é que você sabe que você não sabia disso? Você comeu da árvore que eu disse para você não comer. O Senhor queria uma confissão de Adão. Aí Adão, a mulher que tu me deste, a mulher não era mais de Adão não, era do Senhor. O Senhor que arranjou para ele, né? Aí ele jogou para Deus, né? A mulher que tu me deste. Engraçado que quando você pega a passagem, né? Que o Senhor abre ali o lado de Adão e tira, né, a costela, né? Ele diz o quê? Essa, afinal, ele estava procurando, meu Deus, afinal encontrei osso dos meus ossos e carne da minha carne. Depois, não, a mulher que tu me deste. Né? Senhor Jesus. Esse é o gênero humano, irmãos. O gênero humano é isso. Né? O velho Adão é isso. Não é? Senhor Jesus. Ananias e Safira. O Senhor deu uma experiência ali em Atos. Não se repetiu. Todos tinham tudo em comum. É o que está na Bíblia. Quem tinha os seus bens, dava para distribuir aos que tinham necessidade. Né? Mas aí, chegou ali Ananias e Safira, tinham um terreno, né? Venderam o terreno e tiveram um acordo entre eles. Rapaz, vamos fazer o seguinte, separar aqui uma parte para a gente não sabe como é que vai ser amanhã. Né? E aí, quando eles chegaram ali, aquele mover do Espírito, quando eles chegaram ali para Pedro para entregar, epa, tem mais coisa aqui, não tem? Quando ele foi, caiu o homem duro já. Aí a mulher sentiu falta dele 3 horas depois, quando apareceu. Olha como é que é mesmo aí que vocês fizeram. Não sei o que, não sei o que. Irmãos, o Senhor sabe, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba, Ele sabe, irmãos. Ele sabe o que eu ganhei no coração. Ele sabe se eu estou multiplicando na proporção do que Ele plantou, né? Ele ainda traz essa garantia, né? Da proporcionalidade. Aquilo que eu semeio, eu vou colher. Aquilo que o homem semear, isso também está garantia direta, né? É uma relação, como diz na matemática, diz é uma regra de 3, simples e direta. É isso, Pereira? Senhor Jesus. Porque o que semeia para a sua carne, colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, colherá vida para a lembrança sua. Lá, aquela lembrança, lá do vaso de alabastro. Para a lembrança sua, irmãos. Isso não vai ser crédito para mim. Eu não vou ter crédito no investimento do Pereira. É o Pereira que vai ter o crédito dele, espiritual. E assim, todos nós. É como se, né, o sistema previdenciário brasileiro, ele é contributivo, né, Vanessa?
uma geração contribui para outra, né? Capitaliza o sistema para outra poder usufruir daqueles valores que foram amealhados. Agora, a ideia do sistema é essa, né? E está dando problema porque quando eu estou contribuindo, a expectativa de vida está em 60 anos. Quem contribuiu há 30 anos, a expectativa de vida era 40. Só que a turma está vivendo agora 80. Bem, não é? E aí, quer dizer, às vezes passa mais tempo na inatividade do que na atividade. Aí entra um desequilíbrio no cálculo atuarial. Não é isso, Vanessa? Não é? Por isso tem que ter a reforma da Previdência, que a turma está vivendo mais. Não é? Mas uma das propostas que tem de reforma do sistema é que seja um sistema capitalizado. Eu vou amealhar aquilo que eu vou usufruir. Não é? Eu não vou contribuir para uma geração futura. Eu vou contribuir para a minha própria... Uma das propostas, né? Uma das propostas. Isso não é o que vigora ainda não, é uma proposta aí e tal, estão discutindo aí, que requer muito investimento também, né? Para quebrar esse sistema aí. Do ponto de vista espiritual, o nosso sistema é capitalizado, né? Eu invisto e eu colho. É o que o Senhor está dizendo aqui, irmãos. Senhor Jesus, eu invisto e eu colho, né? Ó Senhor Jesus. Rapaz, eu passei aqui, vamos dar uma olhada em João 12. João 12 tem uma passagem interessante. João 12, 20. Senhor Jesus, tenha misericórdia, Senhor. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Felipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Os gregos queriam ver Jesus, né? Felipe foi dizê-lo a André. E André e Felipe o comunicaram a Jesus. E aí quando foram dizer: ó Senhor, tem uns gregos aí querendo ver o Senhor. E o Senhor respondeu: não quero vê-los não. Né? Ou eu quero vê-los tal hora. Marca uma audiência. Né? O Senhor disse assim no 23, né? Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do homem. Parece até que o Senhor fugiu ao tema, não foi? Não é? Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Irmãos, se nós, né, como recebendo essa semente do Senhor, nós não estivermos dispostos a replantar e fazer com que essa semente ela dê o resultado, vamos ficar só, irmão. Fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Senhor Jesus. Irmãos, que possamos ter esse sentimento desse grão de trigo, que caindo na terra não ficou, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E aí quando ele fala, né? O que semeia para a própria carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Aí tem a garantia da palavra do semeador. Senhor, esse colher para semear para o Espírito, ele tem várias implicações, né? Se nós olharmos para a parábola do semeador, tem a ver diretamente com a pregação do Evangelho, né? Senhor Jesus. Mateus 13. Mateus 13. Mateus 13, 8, né? Mateus 13, 3. É isso? Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram a semente. Outra parte caiu em solo onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz,
secou-se, não vingou a semente. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Se nós formos aplicar Gálatas 6, 7, né, sobre o aspecto da pregação do evangelho, tem a palavra do semeador, né? E a explicação da parábola do semeador está no 18 a 23, nós não temos tempo para ler, né? Se eu for aplicar como fundamento da minha edificação, tem Mateus 7, né? Senhor Jesus. Mateus 7, 24, de maneira bem rápida. 7, Mateus 7, eu estou em 8. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. O Senhor nunca foi um teórico, nunca quis uma teoria. O Senhor sempre quis prática, né? Aquele que pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha é Cristo e a sua palavra, né? O que eu estou fazendo com a palavra que eu recebo do Senhor? O que eu estou fazendo com os bens que eu recebo do Senhor? O que eu estou fazendo com os irmãos que eu recebo do Senhor? Senhor Jesus. Não é? Até a gente lembrou na reunião de serviço, né? A passagem daquele paralítico, que os amigos subiram no telhado e colocaram ele nos pés de Jesus, né? Por cima do telhado. Você subir um paralítico por cima do telhado é trabalho grande, meu. Mas eu acho que aqueles amigos dele já estavam tão cansados, sabiam que a solução daquele rapaz é colocar nos pés de Jesus, que a gente não aguenta mais não, né? Senhor Jesus. Eu não sei se seu vizinho é assim, eu não sei se sua esposa é assim, se seu colega de trabalho é assim, mas irmãos, o que eles forem, coloca nos pés de Jesus, irmãos. É o melhor rendimento que nós temos, garantido, né? Senhor Jesus, colocar nos pés de Jesus. Estudo Vida faz uma aplicação interessante dessa passagem, né? Semear para a carne é semear visando a carne, ou ao interesse da carne, tendo em vista o propósito da carne. Eu semeio com a finalidade de alcançar a carne, né, visando a carne, com o interesse da carne e tendo em vista o ângulo da carne. Então tudo vai ser carne. O resultado, né, o interesse e o conteúdo, né, e a finalidade. Tudo carne, né? Semear para o Espírito é semear visando o Espírito. Eu almejo alcançar o Espírito, tendo o Espírito como alvo, realizando o que o Espírito deseja. Semear para o cumprimento do propósito da carne resulta em corrupção. Semear para a realização do objetivo do Espírito resulta em vida, a vida eterna. Irmão, nós estamos semeando. Tudo que fazemos é algum tipo de semear. Eu achei interessantíssimo essa finalização que ele deu. Tudo, porque toda a nossa vida passa, ele conseguiu vislumbrar aqui que todo o nosso viver é de alguma forma um semear. E o que eu estou semeando? É algum tipo de semear ou para a carne ou para o Espírito. Onde quer que estejamos e em tudo o que fazemos, lançamos nossa obrigação é ser o semeador, né? Você semeia no trabalho e também na escola. Os presbíteros semeiam enquanto cuidam da igreja e os que ministram a palavra semeiam enquanto falam. Marido e mulher constantemente semeiam na vida conjugal e os pais semeiam na vida familiar. Tudo o que os pais dizem aos filhos e fazem com eles é uma semente plantada neles. Dia após dia todos semeamos. A vida cristã é uma vida de semear. Além disso, o lugar onde vivemos e trabalhamos é nossa lavoura. Você semeia até mesmo pela maneira de vestir-se ou de pentear-se, né? Senhor Jesus. Praticamente tudo que você faz é um ato de semear.
é crucial perceber que andar cristão deve ser pelo Espírito e uma vida de semear para o Espírito. Irmão, se eu não visualizar plenamente, não é, esse foco e esse tendo em vista do Espírito, eu não vou dar a mínima importância para esse semear para a vida eterna. Não vou, irmãos. Vou ficar na naturalidade da carne. Senhor Jesus. E aí quando nós chegamos no 9, né? E não nos cansemos de fazer o bem. Esse não nos cansemos está embutido aqui a perseverança, não é? Temos que perseverar, porque fazer o bem cansa. No mundo mal, fazer o bem cansa, não é não? Você é tido como bestinha, né? Não é não? No mundo? É, irmão, o mundo lhe tira como o quê? Está perdendo tua juventude, né? Não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós ceifaremos, se não desfalecermos, se não cansarmos, se não nos esgotarmos, nós vamos colher, irmãos, nós vamos colher. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, e é interessante o 10, né? Porque ter a oportunidade, teve no coração, você sentiu que era a oportunidade, faça o bem a todos. Mas aí ele dá ele é o que a gente chama aí fora de espírito de corpo, né? O espírito de corpo, o corporativismo, né? Paulo faz um apelo mostrando para os irmãos, façamos o bem a todos. Nós não vamos ao cumprimento da palavra, nós não vamos, né, atentar contra ninguém, né? Façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Senhor Jesus, a concepção de corpo, né? Só para finalizar, Colossenses 3. Senhor Jesus. Colossenses 3:10. Colossenses 3:10 diz. 3:10 diz o seguinte, Colossenses: e vos revestistes o novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que, no 11, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então não é a sua origem, não é o que você é, não é o aspecto social que você está inserido, mas o Cristo ser tudo em todos. Então nós vamos, né, Paulo aqui realça aos Gálatas, né, faça a todos, mas tem um grupo que é mais achegado de você, que tem um viver que é mais próximo ao seu. Nesse você tem que ter mais atenção ainda, né? Senhor Jesus. Porque por incrível que pareça, às vezes, eu sempre digo isso lá em casa, diz, o melhor que eu sou, eu trago para dentro da minha casa. Se eu sou, não é que eu lá fora sou ruim, não. Se eu sou sorridente para os meus amigos, se eu sou simpático, se eu sou dentro de casa, eu sou muito mais. Tenho que me esforçar para isso, né? Senhor Jesus. E na nossa realidade, no meio da irmandade, é onde eu tenho que trazer o mais, né, o mais amplo grau de expressão de Cristo, né? Porque aqui uma vez a gente viu uma palavra do irmão Ildeu, né? Ele diz, olha, é muito normal na reunião, né, os irmãos levantaram, os irmãos falaram, os irmãos, porque aqui está tudo favorável, né? Está tudo favorável, aqui não tem oposição nenhuma. No mundo, eu não posso falar do Senhor como eu estou falando aqui para vocês, nessa expressão, não é? Mas aqui nós temos total liberdade, irmãos. Então vamos semear para o Espírito, irmãos. Nós precisamos, né, juntos, um encorajando ao outro, para colhermos esse fruto que é o resultado desse investimento espiritual, que certamente nós faremos. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Amém.